Legal. Então, hoje o objetivo, eu vou aqui discorrer brevemente sobre a importância da computação da borda em aplicações de visão computacional. Quero trazer aqui alguns pontos fundamentais da inteligência artificial, alguns pontos relacionados ao IoT e algumas tecnologias que a Intel tem desenvolvido. E é muito legal ter aqui dois parceiros que a gente tem trabalhado muito de perto, porque a Advantech ela tem a capacidade, o poder de trazer e entregar para vocês, para os parceiros, para os integradores, para todo o ecossistema, uma solução completa de hardware, com várias opções, com muitas variações aí de CPU, de GPU, VPU, com as coisas que eu vou falar aqui. Por outro lado, a gente tem o Everton, que é parceiro nosso também, da IP Extreme, que está desenvolvendo software de última geração com vídeo analítico. Então, acho que vai ser muito legal poder mostrar uma solução e as parcerias fim a fim aqui que a gente está trazendo para o mercado. Sem mais demora, eu queria primeiro trazer um ponto onde sempre eu gosto de observar, e todo mundo certamente que está acompanhando, né? O AI, juntamente com o IoT, ele está mudando as indústrias. Então, quando a gente olha, todas as verticais, todos os segmentos, de alguma forma, já está sendo disruptado por essas tecnologias, mas a tendência é que ele cada vez alavanque ainda mais. Então, existem muitas tendências, muitos setores aí fazendo análises de como isso está impactando a economia, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente vive, a produtividade das empresas. Então, acho que não existe dúvida nenhuma, existe um consenso muito grande que o AI e o IoT em conjunto, até pensando muito aqui na inteligência dessa solução, vai certamente impactar, já está impactando vários segmentos. E a McKinsey fez essa projeção que existe um impacto econômico adicional projetado até 2030 de 13 trilhões de dólares. Então, pensando na nossa economia atual, até 2030 vão crescer 13 trilhões de dólares, impactados principalmente pela AI. E existe uma oportunidade muito grande para todos nós aqui, desde quem está desenvolvendo o sistema, desde quem está desenvolvendo a aplicação, até mesmo os setores que vão consumir essas tecnologias. Mas existe ainda uma trilha muito grande aqui a ser caminhada aqui, né? Então, esses webinars, treinamentos, as parcerias estratégicas que se vem desenvolvendo ao longo do tempo, cada vez mais pavimenta esse caminho para que a gente possa ver esse crescimento, principalmente no Brasil. E quando a gente olha sobre a questão de edge computing, existe um conceito que alguns anos atrás muita gente entendia a seguinte filosofia: eu tenho aqui num lado um sensor que eu vou colocar ele na minha indústria, na minha loja, no meu shopping, hospital, fazenda, e esse sensor eventualmente pode ser uma câmera. A gente costuma dizer que a câmera são os olhos do IoT e vai gerar um fluxo contínuo de dados. E esse dado, num primeiro momento, muita gente estava jogando, analisando no data center e algumas vezes no cloud. Principalmente quando o dado era um dado mais simples, né? Um sensor mais simples. Muita gente acreditava que a tendência de mercado seriam criar sensores inteligentes, e desses sensores você jogava tudo no cloud, tudo se resolvia no cloud. E o cloud devolveria essa informação, criaria dashboards maravilhosos e tudo mais. O que a gente vem observando é uma tendência um pouquinho diferente, porque conforme foi evoluindo essas instalações, foram acontecendo pilotos, e o mercado foi tendo uma certa maturidade, se observou diversos fatores que está aqui no meio, que impedem, ou de certa forma, inviabilizam esse processo. Por quê? Primeiro, a conectividade. Pensa que você tem uma solução com câmera, ou muitas câmeras, ou muitos sensores. E a sua operação fabril, a sua segurança, o seu sistema está todo conectado ao cloud e tudo acontece no cloud. Quando você perde essa conectividade, qual é o impacto da sua solução? Acho que essa é uma boa pergunta. Toda vez que alguém me mostra uma solução maravilhosa, eu falo, vamos pensar nos fatores aqui chave, os gargalos do seu processo, né, da sua aplicação. Se você perder a conectividade, seu sistema para de funcionar. Ele tem um tempo que ele consegue operar sozinho, ele tem uma forma de pré-processar alguma regra de negócio que ele continua funcionando. Qual é a segurança que você estabelece? Uma vez que você conecta muitas vezes um sensor direto para o cloud, você consegue encriptar esse dado, você consegue ter as premissas de segurança de uma TI. Muitas vezes sensores simples, placas de desenvolvimento, uma Raspberry Pi, não tem as premissas de segurança para que você possa colocar em grandes empresas. Então, eu vejo muitos projetos, por exemplo, nascendo em laboratório, funcionando muito bem em bancada. Mas na hora que você faz o rollout e entra para uma empresa,
normalmente você precisa voltar e rever o projeto, e mudar essa arquitetura, para que ela possa ter uma abrangência. São os critérios de segurança mínimo para entrar numa empresa, né? A largura de banda é um fator chave quando a gente fala de vídeo, de visão computacional. Quanto que eu preciso trafegar de dados desde a câmera até o cloud, e quanto custa eu fazer esse stream da câmera para o cloud. Faz sentido eu fazer esse stream todo tempo real, e rodar uma inteligência no cloud? Eu acho que todo mundo que observou um projeto como esse viu que ele é economicamente inviável. Então, normalmente você precisa trabalhar aqui na borda. E a latência também. Então, se eu preciso tomar uma decisão em tempo real, se eu tenho um processo produtivo, que eu estou analisando qualidade de produto em tempo real, se eu estou trabalhando com segurança pública, eu preciso em tempo real identificar que está acontecendo um assalto, uma situação de risco. Em quanto tempo eu vou fazer essa análise desse dado? O tempo aqui pode ser chave para a maioria das aplicações. Então, o que a gente tem observado? O on-premise edge, que a gente está chamando aqui, tem uma figura essencial quando você pensa nesses 4 fatores. Você consegue reduzir e mitigar problemas de conectividade, porque você consegue criar algumas regras de pré-processar ali na borda, você consegue melhorar a segurança, porque você tem, às vezes, um elo mais fraco até o edge, do edge para dentro da minha corporação. Eu tenho toda a premissa de segurança. Eu consigo jogar para o cloud ou para o meu data center somente o que fizer sentido e não todo o stream de dados. E eu consigo reduzir muita latência, já que meu processamento está muito próximo da captura do dado. Então, quando a gente vê dados de mercado, a gente vê que cada vez mais essa é a tendência. Eu acho que também o mercado está cada vez mais entendendo que essa é a maturidade dessa arquitetura. Em 2024, só na parte de Silício Edge existe um potencial aqui de 65 bilhões de dólares. E em 2025, uma projeção feita pelo Gartner mostra que 75% dos dados serão criados fora dos data centers. Então, se eles estão sendo criados fora do data center, faz sentido jogar tudo para o cloud? Então, certamente existe esse paradigma. Falando de visão computacional, a gente vem observando um sistema de segurança eletrônica já bastante avançado, que estão cada vez mais entrando em diversos outros segmentos com vídeo aplicado. E essa é uma arquitetura que também, do meu ponto de vista, vem para ficar, onde eu tenho um endpoint, que são câmeras gerando os dados, aí vídeos comprimidos e metadados. Você tem o que a gente chama aqui de Edge Gateway, que são servidores ou PCs ou gateways de uma forma geral, que vai estar o mais próximo possível da câmera, mas ele pode estar no data center de uma fábrica, onde eu recebo vários canais de câmera e eu processo toda essa informação nesse servidor. E eu posso eventualmente ter um data center centralizando as fábricas ou até mesmo cloud, onde eu vou receber esses metadados ou eu vou receber esses alertas a partir do momento que eu precise. Então eu tenho esse fluxo de vídeo canalizado até o gateway, né, de forma normalmente Ethernet, RTCP. Você processa essa informação, você faz o vídeo analítico, você faz sua inferência e você joga para o cloud tudo que fizer sentido. E no meu grande centro de computação, que pode ser um data center ou cloud, eu vou treinar meu modelo algorítmico aqui. Então eu vou treinar meu modelo no cloud, eu vou transferir esse modelo para a borda e eu faço inferência na borda e devolvo para o cloud ou para o data center só para fazer sentido. A Intel, ela tem um modelo que a gente chama de AI flexível. Por quê? Se você precisar rodar esse modelo na CPU, a CPU ela tem um conceito de processamento geral. Então você pode processar ela no Xeon, no Core, no Atom, isso é uma família ampla de processadores. Dependendo da demanda e da necessidade, você consegue usar o mesmo código, você simplesmente aumenta o poder computacional. Se eu preciso usar 10 câmeras, você usa um processador mais simples. Se eu preciso de 100 câmeras, preciso de 1000 câmeras, você consegue ir aumentando esse poder computacional dentro da mesma arquitetura. Eu consigo balancear CPU e GPU, então também desenvolver uma linha de GPUs, além da GPU que já está embarcada no processador. Hoje você tem a família Core, Atom, Xeon, vários deles já têm a CPU lá dentro do processador, a CPU integrada, a GPU integrada. Essa GPU ela pode pré-processar e trabalhar essa imagem, fazer encode e decode, e ela cada vez mais tem uma performance melhor. E além disso, a Intel desenvolveu uma linha de placas discretas que vão estar aí entrando em abundância no mercado a partir do ano que vem. Então, a arquitetura CPU e GPU é uma arquitetura muito interessante e CPU mais customizado. Hoje a Intel já tem disponível através da AWS instâncias com a Habana para você fazer treinamento e inferência. Temos a família de FPGA da Agilex e uma família mais ampla, e a Vision Processing Unit, que é o Movidius. Aqui a gente consegue fazer uma inferência de deep learning com baixo consumo de energia. Então, a aplicação aqui que vai escolher qual que é o melhor formato, né? Qual que é a minha latência, qual que é a minha demanda, quantos canais eu vou usar,
existe uma demanda, existe uma flexibilidade grande no quanto eu posso utilizar a AI nesse contexto. E como eu falei, a Intel tem uma família de componentes, de processadores de tecnologias. Então, quando eu falo inteligência artificial, eu tenho um conjunto de tecnologias que melhor endereçam esse mercado. Edge Computing também, tem a família de processadores, do Atom, Core, eventualmente até o Xeon rodando lá na borda. Para IoT, eu tenho OpenVINO, eu tenho Movidius, tenho Xeon. Então, existem várias famílias e quando a gente olha o portfólio da Advantech, é muito legal ver que a Advantech também oferece um portfólio muito amplo para atender diversos segmentos de mercado. Então, nossa conversa com o cliente, com o integrador, quem está desenvolvendo a solução, cada vez mais entender as demandas, entender o workload e ver qual que é a melhor computação que se adequa, até numa condição de custo-benefício, né, para atender uma demanda do cliente final. Aqui eu quis trazer um highlight de 2 processadores que são os últimos que a gente lançou no mercado, nesse conceito, tanto o Atom X6000, que é da família Elkhart Lake, e a 11ª geração, que é o Tiger Lake. Esses processadores, cada vez mais, estão trazendo conceitos já embarcados muito interessantes relacionados à visão computacional, AI, conjuntos de instruções para acelerar esses modelos e fazer que cada vez mais você consiga rodar mais analítico, mais canais dentro do mesmo silício ou performar melhor utilizando essa plataforma. Então tem conceitos relacionados ao real-time, principalmente a indústria tem drivado bastante solução real-time, melhora em gráfico, gerenciamento remoto em alguns casos, virtualização e functional safety, principalmente aplicada à robótica, quando eu tenho aplicações onde eu tenho que ter interação homem-máquina aqui. E quando eu olho em tendências, e a gente tem falado de um conceito de disrupção digital, e a Intel tem focado principalmente nessas 4 tecnologias, por assim dizer, em cloud, connectivity, inteligência artificial e intelligent edge. Então, quando a gente olha em inteligência artificial, eu não vou entrar aqui em detalhes pelo tempo, mas a gente tem uma estratégia aqui com 3 horizontais, que é o ecossistema, onde a gente tem cada vez mais desenvolvido parceiros. A gente tem um ecossistema muito pulsante aqui, desenvolvendo soluções de AI. Existe muita coisa aberta, muita coisa desenvolvida em cima dos nossos frameworks que pode ser utilizado. Muitos parceiros que oferecem uma solução bastante robusta para qualquer tipo de cliente. Nós temos um ecossistema de software muito grande, então tem frameworks para aceleração de visão computacional, para aceleração de workloads de AI, como é o caso do OpenVINO, o OneAPI, são ferramentas open source para ajudar no processo de visão computacional. Então, as maiores empresas de visão computacional do mercado utilizam esses frameworks, esses toolkits para acelerar a visão. No caso da própria IP Extreme, que tem utilizado amplamente o OpenVINO. E nosso hardware cada vez mais tem AI embarcado, tem módulos computacionais para acelerar esse processo. Falando um pouquinho de Intelligent Edge, eu gosto bastante dessa filosofia de um triângulo de soluções que a Intel traz para o mercado, onde eu tenho aqui em cima a diversidade que eu tenho de soluções, de componentes, de silícios, seja de processador, acelerador, Wi-Fi, internet. A Intel realmente tem um portfólio interessante para computação, para transporte do dado, para análise de dado. À minha esquerda, eu tenho aqui a questão de programas, onde a gente ajuda o parceiro a levar essa solução para o mercado. A gente tem incentivos comerciais, a gente tem um marketplace para colocar essa solução lá. A gente tem investimentos financeiros bastante expressivos aqui para auxiliar o parceiro levar e acelerar a solução de mercado. E na minha direita nós temos iniciativas diretas com várias comunidades e a gente disponibiliza muita solução open source para o mercado, seja aí OpenVINO, OpenNAS, OpenVision Cloud e várias outras. Intel, uma das maiores contribuidoras, por exemplo, da comunidade do Linux, do Apache e de várias outras, que às vezes fica transparente para o cliente final. E para o integrador, ele compra lá um computador, instala lá uma imagem do Linux, instala várias aplicações e simplesmente funciona. Intel tem mais de 15 mil engenheiros de software só para suportar essas questões relacionadas ao software. Então, realmente, a gente tem um trabalho extensivo aqui para que o hardware e o software tenham o melhor casamento, que possa tirar a melhor performance. Era isso que eu queria trazer hoje. Fico depois aqui na sequência para endereçar algum ponto específico, alguma dúvida, algum detalhe diretamente. Aí eu passo aqui a bola para o Lucas, eu acho que para o time da Advantech, que vai discorrer um pouquinho mais os detalhes. Bom, dando sequência então na apresentação do Fabiano, né, da Intel, e como ele citou, né, a Advantech e Intel possui uma grande parceria aí a nível global. Fazendo uma breve introdução sobre a Advantech, nós somos uma multinacional taiwanesa, né? Nosso core business é hardware industrial. Nós estamos presentes em 27 países atualmente, com mais de 8 mil colaboradores.
E no Brasil, nós possuímos 2 unidades, sendo o escritório comercial em São Paulo e a nossa fábrica em Itajubá, que fica no sul de Minas. E vale ressaltar que a nossa tecnologia, né, o nosso hardware, ele é desenvolvido lá fora, e aqui nós processamos e montamos aí os pedidos aqui na nossa fábrica. E em Itajubá fica localizado também o nosso RMA, de onde nós oferecemos o pós-venda para todos os produtos da Advantech, né, para todos os nossos clientes aqui no Brasil. A missão da Advantech é possibilitar um planeta inteligente através de tecnologia própria e cocriação com a rede de parceiros de soluções. Aqui, para ilustrar nossa representatividade, nós somos líderes globais no mercado de computadores industriais, né, de PCs, com um market share de 34% a nível global. E falando um pouquinho sobre o nosso portfólio, a gente tem mais de 7 mil produtos desenvolvidos atualmente, então o nosso portfólio é bem amplo e sempre com foco em diversas soluções e verticais de negócio, né? Então, e sempre focado, inclusive, em soluções IoT e AIoT. E basicamente nós temos hardware para suprir desde a camada de aquisição de dados, através dos nossos módulos, passando pela borda com as nossas plataformas de Edge Computing para fornecer esse pré-processamento de dados na ponta. Temos hardware para suprir toda a parte de infraestrutura de rede e comunicação também, inclusive a parte de rede wireless, e chegando até o nível de servidores, como storage, servidores para deep learning e inferência. E um ponto aqui só bem breve mesmo, né, sobre o portfólio, e um ponto que eu gosto sempre de ressaltar é que quando a gente fala em industrial, isso diz respeito ao conceito de robustez do hardware para atuar na indústria, bem como qualquer outro ambiente hostil, né? Então não se limita a chão de fábrica. Tanto que os nossos principais campos de atuação hoje são a indústria 4.0 e o Industrial IoT, bem como a parte de computação embarcada e design-in para suprir placas industriais e outros periféricos da Advantech para desenvolvimento de produtos finais. Alguns exemplos, né, como respiradores pulmonares, outros equipamentos hospitalares aí que utilizam as placas da Advantech na composição. Equipamentos para mobilidade urbana, como radares de velocidade, a parte de pedágio e até mesmo catracas em estacionamentos também que utilizam hardware Advantech embarcado. Isso só para ilustrar algumas aplicações, porque são muitas dentro do mercado de embarcados. E temos uma atuação bem forte também nas cidades inteligentes, principalmente através das soluções de visão computacional e conectividade, envolvendo aqui o varejo, hospitais, transporte inteligente, agronegócio, e por aí vai. Então, entrando agora no tema de computação de borda em aplicações de visão computacional, nós temos toda uma linha de produtos com tecnologia Intel embarcada para atender essa demanda de processamento de imagem na ponta com alta performance. E isso vai além, propriamente, de oferecer um alto desempenho nas soluções, né? Mas conseguir entregar um hardware de nível industrial para conseguir suportar o ambiente ali na borda, que muitas vezes a gente sabe que vai ser um local hostil em termos de temperatura, de vibração, poeira, e por aí vai, né? Então, são vários fatores ali que fazem com que um PC mais robusto a nível industrial seja necessário. E aí é onde nós entramos, com enfoque bem forte em soluções no âmbito de visão computacional, nas indústrias no geral, através da parte de AGV, inspeção de defeitos através da visão computacional, cidades inteligentes através do monitoramento de tráfego e aplicações de segurança inteligente por imagem, hospitais também através do diagnóstico de imagens médicas por imagem. Então, alguns exemplos aí de verticais que a gente tem uma atuação bem forte a nível global e também aqui no Brasil. E tudo isso sempre com foco muito forte em parcerias com o nosso core business, é hardware. Nós sempre trabalhamos conjuntamente, tanto com a Intel, que nos ajuda muito na hora de identificar e estruturar soluções, então eles trazem todo esse know-how que inclusive o Fabiano demonstrou aí anteriormente, para nos ajudar a estruturar soluções junto ao integrador, junto ao cliente final, junto ao parceiro. E também somos muito focados em parcerias com os desenvolvedores de software, né, de analíticos, como é o caso da IP Extreme, para no final do dia a gente conseguir oferecer uma solução completa na aplicação. Então,
focado em aplicações de visão computacional na borda, a Advantech desenvolveu a linha Vega, que são placas que já possuem os chips VPU Movidius da Intel, para conseguir fornecer aos nossos clientes a opção da utilização de VPU nas soluções de maneira modular, né? Então, o cliente ele pode utilizar da própria plataforma computacional que ele já tem e elevar o seu poder de processamento através desses módulos Vega. Temos também a linha de PCs, a linha AIR, que já possuem tanto os processadores Intel aqui embarcados quanto o VPU Movidius também, para os clientes que precisam de um PC industrial robusto para realização ali de inferência ali na borda. E tudo isso sempre bem alinhado com as ferramentas que a Intel oferece, né, como o DevCloud, FortiEdge, o próprio OpenVINO, né, para auxiliar os parceiros e os clientes em todo o desenvolvimento e simulação ali dos analíticos, antes de levar a solução mesmo para a aplicação, né? Aqui, só para mostrar a linha Vega que eu acabei de comentar, né? Hoje nós temos 3 opções, sendo com conexão M2, com um VPU Movidius, temos opção Mini PCIe com 2 Movidius e opção com PCIe com até 8 VPUs já embarcados. E 2 detalhes importantes aqui nessa linha Vega, né? Um deles é a questão da temperatura dessas placas, temperatura de operação, que varia de menos 20 até 60 graus Celsius com refrigeração passiva, ou seja, elas são fanless, né? Então elas não possuem ventoinha. Já a Vega 340 ela tem ventoinha até pelo alto poder de processamento. E essas características são importantíssimas na hora de você levar a sua solução para um ambiente extremo de temperatura. Você precisa de um hardware que suporte. Então a Vega entra justamente nesse ponto, além de consumir pouquíssima energia também. Então é um outro ponto importante. Já a linha do AIR, nós temos hoje 4 opções de PC, desde processador Atom para uma aplicação de menor demanda de processamento. Temos o i5 da 6ª geração aqui no AIR200 e até o AIR300, que já é compatível com o i3, i5 e i7 da 7ª geração e também com o Xeon, para aplicações ali que vão demandar de maior processamento, tanto CPU e todos eles aqui já possuem compatibilidade também com as VPU, e o AIR300 também oferece opções de compatibilidade com o GPU em aplicações que de fato vai demandar de um processamento maior. E como principais diferenciais desses equipamentos, né, além deles serem extremamente compactos, eles trabalham em um range de temperatura bem grande também, assim como a linha Vega, e são fanless, ou seja, eles não têm ventoinha, o que permite que eles sejam blindados ali para fatores externos como poeira e até mesmo vibração, que são fatores, como eu falei, que podem ocorrer ali quando você está numa aplicação na borda, né? Já esse carinha aqui, ele é o EI52, ele é um equipamento chave hoje dentro desse ecossistema AIoT para a gente, né? Ele é o nosso principal produto com enfoque em aplicações de visão computacional na ponta. Esse equipamento ele é extremamente compacto, né? Ele é palm size, então ele cabe de fato na palma da mão, o que é importantíssimo para ambientes onde você não tem muito espaço. E ele consegue trazer um alto processamento CPU com opções de Celeron i3 e i5 da 11ª geração, né, que foi recém-lançado pela Intel, e com a opção de utilizar até 2 VPUs também aqui na composição. E o grande ponto, né, o grande diferencial desse equipamento, que a gente, como eu falei, a gente considera hoje um equipamento chave nesse segmento para a gente, além do tamanho dele e do poder de processamento, ele é compatível também com o módulo 5G. Então, a partir do próximo ano, aí, ele vai ser um equipamento assim, crucial para a gente, até porque a gente sabe que o 5G vai trazer inúmeros benefícios para o mercado de edge computing, né, como maior taxa de transferência, redução de latência, que é um outro fator muito impactante em aplicações de visão computacional. Então, é um equipamento realmente estratégico. E aqui eu deixo o meu contato. Aqui eu quis fazer um overview rápido sobre o nosso hardware, já com a tecnologia da Intel embarcada. E eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail, e vai ser um prazer fazer uma reunião mais direcionada, discutir parcerias, soluções, enfim, eu permaneço à disposição. E agora eu passo a palavra para o Everton para falar sobre as soluções que eles oferecem, né? Eu ressalto que a IP Extreme hoje é um grande parceiro nosso dentro do ecossistema IoT,
e nós estamos realizando aí vários cases no mercado, inclusive com o próprio EI52 que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Então é isso. Passo a palavra agora para o Everton. Então, a minha empresa, a IP Extreme, ela é basicamente a empresa aqui que ela está usando a tecnologia tanto da Intel quanto da Advantech para compor as nossas soluções de vídeo, tá? Então, como o Lucas nos apresentou, a gente tem 15 anos de experiência em visão computacional. A nossa empresa é muito focada no mercado também de segurança eletrônica, né, com câmeras. E a gente tem uma software house que trabalha com desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial de visão computacional. Dentro das várias soluções que a gente oferece, eu vou focar aqui nessa apresentação no nosso software IPX Analytics, ou IPX Analytics, que utiliza o OpenVINO da Intel, mais o hardware aí da Advantech para compor algumas soluções. Então, hoje o nosso software ele já está rodando aqui no Brasil nas principais indústrias, bancos e varejistas, tá? Os maiores que tem no Brasil já estão utilizando o nosso software. E eu queria mostrar um pouquinho, claro que tem problemas, eu não posso mostrar muita coisa por causa de direito de imagem de cliente, mas eu separei alguns exemplos para compartilhar com vocês, tá? Então, assim, ó, quando a gente está falando do computador daí da Advantech que tem uma robustez industrial, isso é muito importante para a gente quando a gente vai oferecer uma solução para o cliente, né? Porque quando a gente começa a falar, vou mostrar alguns exemplos, mas quando a gente começa a falar de indústria, todo mundo que já trabalhou em indústria sabe como é um ambiente difícil de trabalhar, de você implementar algum hardware. Então, você tem um hardware na sua mão que você consegue colocar em um ambiente mais difícil, um chão de fábrica, por exemplo, como o Lucas disse, e você ter ali a sua manutenção, a sua taxa de manutenção ser baixa, isso é ótimo, né, para implementar a solução. Então, deixa eu mostrar aqui um videozinho, aqui é só alguns exemplos, tá, da aplicação, ó. Aqui é um exemplo de detecção de EPI. Então, a detecção de EPI é algo que o pessoal de indústria está pedindo muito agora. Então, esse vídeo está mostrando um pouco de como o software identifica isso. A gente tem alguns cases de usar totens antes de entrar em áreas perigosas, onde uma câmera faz uma autovalidação dos funcionários, igual está acontecendo aqui. Então, nesse caso, ele vai abrir a porta se o funcionário estiver utilizando todos os EPIs. Então, uma das coisas bem legais do hardware da Advantech é por ele ser pequeno, né? Como ele disse, o tamanho da palma da mão, você pode, por exemplo, colocar ele dentro de equipamentos assim, como um totem, né? Isso é bem legal. Então, aqui é o nosso software detectando os EPIs. Aqui é um outro exemplo prático, tá? Isso aqui é um chão de fábrica onde eu tenho grandes máquinas, né? Isso aqui é uma ponte rolante, que elas ficam se movimentando, carregando objetos muito pesados. E o nosso software é capaz ali de identificar, enquanto ela está se movimentando, se tem alguém embaixo, dando um sinal para o operador para ele parar a movimentação do equipamento, tá? Então, tudo isso é para evitar acidentes ali dentro do chão de fábrica. E o legal, nesse caso, por exemplo, de uma ponte rolante, a máquina fica dentro da máquina, ou a máquina, né, de processar, fica dentro da ponte rolante. Então, o espaço lá já é pequeno, né? É difícil ali de você colocar um hardware ou enfim, montar ali a sua aplicação. Não tem nenhuma ligação com redes externas. Então, esse é um tipo de aplicação que você utilizando o hardware ali dentro dessa ponte rolante é muito bom. E quanto menor o hardware e mais aguentar todos os intempéries ali que vão acontecer ali no chão de fábrica, é muito importante para a gente, tá? Então, esse daqui é um outro case que eu queria mostrar para vocês. E aí eu já vou passar para varejo, como o Lucas falou, esses hardwares, ele tem essa robustez industrial, mas isso é muito importante também para a de varejo. Então, a gente tem grandes varejistas que hoje utilizam o nosso software, como eu disse, e quando você vai fazer o rollout, uma coisa é você colocar em uma loja, mas você vai fazer um rollout para, sei lá, 100, 200, 500 lojas que queiram usar a sua aplicação. O mais fácil é você ter um hardware plug and play. E claro, se você quiser usar a infraestrutura que já existe nessas lojas, às vezes um hardware menor é muito bom, né? Porque às vezes o pessoal já tem um rack, já tem toda uma estrutura, você não precisa fazer uma outra estrutura física ali para suportar mais um servidor.
Então, tá vindo muito desses varejistas querendo adicionar inteligência localmente nas lojas, né? Então é importante também o uso do hardware, um hardware menor e mais robusto nesses ambientes. Aqui é só um exemplo de contagem de pessoas. Então, o varejo usa muito para estatística, a área de heatmap. Esse dashboard aqui de baixo foi usado muito na parte de Covid, né? Para a gente controlar a ocupação dos locais. Então, isso foi bem importante. E, enfim, a gente consegue rodar tanto esse dashboard, tanto as análises de vídeo aí, tudo dentro do hardware ali da Advantech. Aqui é um outro exemplo de dashboard, tá? Aqui eu estou controlando o tempo de estacionamento. Aqui na direita você pode ver, toda vez que entra um carro ali na zona, o dashboard ele já vai controlando isso e medindo o tempo de ocupação. Isso serve para carro, para pessoa. Você pode, dentro de uma loja, identificar quanto tempo as pessoas estão demorando em determinados locais. São informações valiosas que você faz na borda e depois você consegue mandar isso para um BI, o que a gente chama de metadados, né? Ou só os dados. Você envia só os dados depois para análise, mas todo o processamento fica ali dentro da loja, na borda, né? No caso. E como foi bem dito aí pelo Sabatini, isso é uma preocupação, tá? Quando você vai trabalhar em banco ou mesmo no varejo, a banda, geralmente, que já está ali é para operação, né? Da agência. Raramente, às vezes, você tem uma banda específica para segurança, por exemplo, algo que você pode trafegar vídeo. Então, você conseguir processar isso localmente e mandar alertas, e mandar os metadados é importante. Outra coisa, pensando em varejo também, outro exemplo de aplicação aqui é um teste, não é, claro, a câmera do varejo, porque a gente não pode compartilhar, mas o software também medir tempos de fila, né? Isso é bem legal, porque você pode, tanto em varejo, aeroportos, né? Você pode medir o tempo que as pessoas estão demorando para ser atendidas e também qual o tempo de fila atual, mandar isso para um BI. Então, tem muita empresa que quer identificar isso. Às vezes, uma compra num varejo é impulsiva, às vezes uma pessoa pode desistir de uma compra porque a fila está muito grande, está demorando muito. Então, essa é uma preocupação constante desses locais, né? Tanto em aeroportos também, hoje, com a privatização dos aeroportos, existe uma meta que os aeroportos têm que bater, né? Você não pode demorar X tempo, por exemplo, uma pessoa ficar esperando para ser atendida no raio-x e a ANAC verifica isso. Então, tudo isso é bem legal, né? De você controlar e conseguir medir via imagens. Bom, aqui é um pouquinho mais falando sobre varejo, a gente está falando sobre dados, estatísticas, mas você consegue também identificar comportamentos suspeitos, né? Então, por exemplo, a gente já ajudou um grande varejista em uma área lá de Recife a detectar vários assaltos com esses tipos de algoritmos, tá? A gente conseguiu lá ajudar eles, por exemplo, a prender 14 assaltantes lá em uma região que assaltavam constantemente as lojas. Então, isso é bem legal. É uma aplicação mais voltada aí para segurança que também dá para ser usada. Bom, e aí, para finalizar, algumas ideias sobre Smart City. Você pode ter esses algoritmos medindo o tráfego, né? Será que está muito trânsito, pouco trânsito, médio? Será que eu consigo alimentar em tempo real isso algum mapa ou até algum painel de sinalização? Então você pode contar esses carros, contar ônibus, contar moto, ter todas as estatísticas da movimentação das ruas. Esse daqui é um exemplo legal onde a gente consegue, via vídeo, também monitorar semáforos. Será que o semáforo está funcionando? E eu consigo também saber pela cor se ele está aberto ou fechado. Eu vou adiantar aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu identifiquei, ele ficou vermelhinho porque sabe que o farol está fechado. A partir desse dado via imagem, eu posso fazer outras coisas. Eu posso saber se alguém vai cometer uma infração de trânsito, se alguém vai passar no sinal vermelho, ou mesmo fazer lógicas ali de controle de tráfego e semáforo, né? Será que está muito trânsito? Será que eu posso abrir o semáforo ou não? Então, tudo isso são ideias que você pode extrair de imagens, né? Visto que, às vezes, em vários lugares já tem câmera, ou a instalação de uma câmera é muito mais fácil do que você fazer uma obra no pavimento, né? O pavimento tem muita manutenção também, passa muito caminhão, vai estragando. E se você fazer algo via câmera, via imagem, é muito mais fácil, tá? Então, alguns exemplos aqui também reais que a gente está fazendo detecção de contramão, ultrapassagem proibida, até carros parados no acostamento aqui embaixo, né, nesse quadrinho aqui. Então,
existem empresas que já estão controlando, tendo toda essa inteligência já nas ruas para ajudar o usuário, né? Então, esse cliente aqui já teve um acidente que, por exemplo, o software conseguiu identificar em menos ali de 10 segundos na câmera, e com esse alarme, com esse que a central recebeu, uma ambulância conseguiu chegar, por exemplo, em 5 minutos no local. Então, isso é tornar o dia a dia mais inteligente, trazer mais segurança para as pessoas e trazer mais agilidade, né? Cada vez mais conectado tudo isso. Aqui é um exemplo também de detecção de fogo e fumaça, né, em áreas abertas. Lembrando que qualquer software de imagem ou inteligência artificial ainda, né, mas nunca vão entregar 100% de acuracidade. Então, por exemplo, em detecção de fogo e fumaça, a gente não substitui nenhum sistema homologado, mas em áreas abertas, como esse tipo que eles não tinham nenhum monitoramento, a gente vem ajudando a detectar algum incêndio com um pouco mais de agilidade e talvez ajudar a começar a combater esse incêndio mais rápido, antes que ele se espalhe muito, tá? Às vezes um incêndio começa porque alguém tá com uma garrafa de plástico no meio da rua, num lugar muito quente, bate o sol, começa a queimar e vira um fogo por dias, né? Então, se você tem ali olhos inteligentes em todos os locais, você pode detectar isso antes e ajudar a combater antes que vire um problema maior, tá? Então, esses são alguns exemplos que a gente hoje vem desenvolvendo, vem ajudando esses clientes, essas empresas a, enfim, utilizar melhor essa tecnologia. E vou deixar aqui meu contato também, o meu e-mail, quem tiver mais dúvida, quem quiser saber mais, quem quiser saber um pouco da solução para revender também, a gente está à disposição. Então, eu vou voltar a palavra para o Lucas, eu não sei se vai ter agora perguntas, correto? Isso. Everton, muito obrigado pela apresentação. Acho que, até antes de abrir aqui para as dúvidas, né, eu acho que esses cases que o Everton apresentou até mostra a quantidade de opção, né, de possibilidades que a inteligência artificial, que a visão computacional traz de aplicação, e tudo isso hoje é possível, né? Mas a gente sabe que muitos projetos, muitas demandas, não existe algo pronto. Então a gente pode desenvolver, a gente pode conversar, prestar até mesmo uma consultoria e identificar a possibilidade de ajudar os clientes a identificar de fato e moldar essa solução. O próprio Sabatini, com todo o know-how da Intel, como eu falei, pode nos ajudar também, assim como o Everton em soluções e a Advantech como hardware, e dessa forma a gente conseguir aí ajudar os nossos parceiros, integradores e clientes. Tá? Então eu abro aqui um campo, um espaço para dúvidas, caso alguém tenha. Estou vendo aqui no chat, a princípio não tem nenhuma dúvida. O Maicon está escrevendo, ele vai perguntar alguma coisa. Everton, enquanto isso, eu acho que, primeiro, parabéns pela apresentação, acho que é muito legal ver a tecnologia aplicada. Você tem algumas, além das que você mostrou, algum outro caso onde vocês resolveram um problema de negócio ou teve algum caso que a tecnologia aplicada trouxe um impacto grande para o cliente, seja aí de identificação de pessoas ou saúde? Você tem mais algum outro caso que você não colocou aqui, que você poderia trazer para a gente? Quando você fala de negócios, geralmente o cliente ele quer resolver algum problema ou que possa trazer mais agilidade e lucro ali para ele. Então, vou dar um exemplo em indústria mesmo. A gente tinha uma máquina de uma indústria que fabricava prego, né? E era muito rápido, passava muito rápido. Mas no momento que se a máquina desse um problema na cabeça do prego, ele começava a fabricar vários pregos sem cabeça. Então, quando alguém via o problema, já tinha passado, eles tinham perdido todo um lote ali, né? Então, isso a gente já colocou uma IA ali para identificar o problema e parar a produção e avisar alguém. Então, isso traz para o negócio deles um ganho, né? A gente fez também numa fábrica de madeira, onde eles pintam a madeira automaticamente. Às vezes, caía uma sujeira lá e riscava todo um lote de madeira, né? Então, onde a IA também pôde ser aplicada e parar essa produção em tempo hábil para eles não perderem todo um lote. Então, não sei se foi essa pergunta, esse é um exemplo. Sim. Enfim. Lembra um caso que vocês tinham bem legal também, é para segurança dentro de fábrica, né? Que às vezes a máquina fazia uma manutenção, então vocês mapeavam para ver se tinha pessoas no redor. Então, acho que tem alguns analíticos nesse contexto também, focado em safety, né? Além do uso do EPI, acho que tem várias outras aplicações que vocês têm desenvolvido ainda. É importante dizer que o que você falou é algo que está sendo pedido por
todas as indústrias agora, né? A parte de segurança do trabalho é muito forte, né? Existe uma economia nisso também. Quanto menos acidentes a empresa tem, ela tem um incentivo de imposto, né? E, enfim, ninguém quer ter acidente ali na área de trabalho, então a gente vem cercando. Uma coisa que o Lucas falou é muito importante, né? A gente consegue sentar com o cliente, entender o que ele precisa e customizar a solução, né? Então, às vezes, tudo que a gente tem, não foi a gente ficou pensando o que a gente vai fazer para vender, é o próprio cliente que chega com a necessidade. Então, como você disse, proximidade de máquinas perigosas, uso de EPI, até pátio de fábrica, você verificar a movimentação das máquinas, né? Se está movimentando certo ou não, se não saiu para fora, se pode provocar um acidente. O mundo é muito vasto aí, eu tenho certeza que é oportunidade para todo mundo que está aqui nesse webinar aí de fechar mais projetos e trazer isso, né? Que nem você falou, vai movimentar muito dinheiro ainda. Com certeza. Tem alguma pergunta, Lucas? Sem dúvidas. Tem perguntas? Se não, eu tenho mais um ponto aqui rápido. Acho que um ponto interessante está relacionado também a... Nossa, me fugiu. Eu ia trazer uma colocação aqui. Lembrei. Um ponto que também está relacionado quando a gente fala em tecnologia a gente já comentou aqui, né? Tecnologia por tecnologia não tem nenhum valor agregado, né? Então, o trabalho que vocês têm feito aí, Everett, que o Lucas faz e que a Intel também tem focado, cada vez mais é focar na aplicação, focar no problema do cliente, né? Uma abordagem até mais consultiva, onde a gente vai ao mercado, conversa com os parceiros, com os clientes, entende o problema que ele tem, traz a melhor tecnologia de hardware e software para endereçar esse problema. Dessa forma, a gente consegue ser muito mais assertivo. Se a gente olhar como a própria Intel desenvolvia processadores há 10 anos atrás, a gente lançava um monte de feature e deixava o mercado desenvolver o que fosse necessário. Agora a gente olha os frameworks de mercado que estão mais sendo utilizados e a gente cria esses aceleradores para dentro do processador. Então, o próprio desenvolvimento de produto vem mudando. E o desenvolvimento de solução também tem mudado esse fluxo. Vocês estão acompanhando isso também, né, Everton? Você quer comentar sobre isso? Uma coisa, assim, para a gente que é desenvolvedor de software, é muito importante todos esses frameworks que a Intel, por exemplo, trabalha, né? Porque isso poupa um tempo enorme, né? Para a gente conseguir levar a solução para o cliente. Imagina se a gente tivesse que desenvolver muito... Assim, vocês dão um background, assim, uma plataforma que ajuda demais, assim, né? Então, a parceria é muito importante. Não tinha... como você disse, né? São, não sei, foi 30 mil engenheiros, quanto você falou? 15 mil. 15 mil, desculpa. 15 mil engenheiros trabalhando para melhorar a tecnologia, e uma das coisas muito importantes é isso também. Você tem a tecnologia, mas tem que casar com o hardware, você tem que ter algo ali já testado, né? Então, a gente já confia, você já pega o framework ali pronto e fala, não, vou trabalhar em cima disso. Então, isso pra gente, como desenvolvedor, é muito, muito bom. E até mesmo na questão do hardware, né? Você conseguir simular antes, isso aí, sem dúvida, na hora pro próprio parceiro escolher o hardware, e ajuda até a gente mesmo na hora de fazer a especificação do hardware para o cliente, ele já ter um modelo treinado antes ali, ou melhor, preparado, testado. Isso aí, sem dúvida, é um ponto assim, importantíssimo para a gente aqui na Advantech na hora de fazer a discussão com o cliente, na hora de especificar o hardware. Né? Então, isso ajuda muito, muito, sem dúvida. Lucas, um ponto... pode ir, velho. Não, pode ir. Acho que um ponto que você colocou lá na sua apresentação do Lev Cloud, a Intel hoje ela possui uma cloud, onde a gente, na verdade, não é uma cloud tradicional com instâncias, a gente tem um laboratório com vários hardwares conectados lá. Inclusive tem hardwares Advantech lá no laboratório da Intel, nos Estados Unidos, onde o cliente pode entrar remotamente, testar o seu código e ver como performa melhor, qual hardware é melhor para a sua aplicação. Então, se você procurar lá Intel Dev Cloud for the Edge, lá primeiro tem alguns Jupyter Notebooks que você consegue aprender mais sobre o Pepino, você consegue aprender mais sobre os frameworks que a Intel tem trabalhado, e se você tiver um código seu já desenvolvido, você consegue fazer um upload, é um sandbox, é um espaço reservado seu, e aí você consegue performar em vários hardwares diferentes. Isso ajuda muito na definição da arquitetura do hardware. Vocês conseguem chegar às vezes pro Lucas já falando, vai funcionar melhor no i3, que eu já testei, já validei, essa é a performance. Então facilita muito essa jornada aí da aplicação até chegar no produto final. Então quem quiser saber mais, joga lá no Google lá que vocês vão ver, é uma arquitetura bem legal. Não tem custo, você pode acessar por 30 dias ilimitados. Se você precisar estender e tiver um problema de negócio, fala comigo que eu ajudo vocês a estender
esse tempo de acesso ao cloud, mas ele está disponível para qualquer um. Desculpa o merchan aí, Lucas, eu acho que é uma ferramenta legal para ajudar. Sim, sem dúvida. Até na minha apresentação mesmo, eu fiz questão de colocar o DevCloud justamente porque a Advantech global, né, ela fomenta bastante essa questão justamente pela facilidade, né, na escolha do hardware, né? Então você testa antes no DevCloud e depois já vai direto ao ponto ali, você já sabe qual o hardware ideal para você rodar a sua aplicação, né? Então encurta muito o ciclo, né? Até em questão de demonstração, na POC em si, né? Quando você vai desenvolver ali uma POC, isso sem dúvida encurta muito. Então faz total sentido. E agradeço aí por ter acrescentado essa informação também. Bom, acho que é isso, né? Posso fazer mais uma pergunta? Claro. A gente tem uns minutinhos? Claro. Tô usando todo o tempo. Everton, mais uma... Como que você tem observado, talvez um tema um pouco espinhoso, tá? Se você não tiver um ponto específico, se não tiver uma resposta específica, tudo bem. Mas como você tem acompanhado os clientes no processo de LGPD? Que quando a gente fala de imagem, muitos clientes perguntam, né? Poxa, mas como é que eu vou colocar isso na minha loja? Eu vou ter algum problema com a LGPD? Como que você tem observado isso? Primeiro, como os clientes têm pedido muito isso e como é que vocês têm endereçado essa questão? Realmente é uma preocupação. Eu estive até na Europa agora, há um mês atrás, e a preocupação é 5 vezes maior lá. Eu não sei o quanto o Brasil vai importar tudo que eles estão fazendo lá, mas é sim algo a se preocupar. Hoje, como, eu não sei se foi você ou o Lucas, acho que foi você, Sabatini, que falou na apresentação, mas hoje, assim, 95% do que hoje a gente está fazendo é na borda, tá? Então, a gente está fazendo dentro da rede do cliente. Então, todo o tráfego de informação ocorre dentro da rede do cliente, né? A gente acaba não salvando nenhum dado no nosso software, a gente extrai da câmera os metadados. Isso é um outro ponto, né? É convencer, às vezes, o cliente que a câmera não é algo que está registrando, mas a câmera pode virar um sensor, né? Perfeito. Um sensor que nem sempre está captando o seu rosto, nem sempre está gravando, ele está só coletando dados ali. Então, sobre a segurança de dados, hoje é basicamente dentro da rede do cliente, já tem uma série de proteções ali, né? Então, a gente acaba não se preocupando muito com esse metadados que está ali. Mas o software a gente faz de tudo para transformar essas imagens em sensores, em dados, em metadados, e não registrar os dados do cliente. Isso é importante. Então, lá na Europa, por exemplo, o pessoal tem muita preocupação, como eu falei, eles discutem até o caminho da imagem entre o sensor da câmera até onde vai ser processado, se alguém entra ali no meio, né? Algo até que eu fico falando, cara, isso para mim já era demais. Mas, enfim, eu acho que isso vai aumentar no Brasil também. Então, cada vez soluções que tem que ter mais criptografia, mais segurança desses dados. Quando a gente pensa em aplicação crítica, até a gente tem acompanhado soluções para o setor bancário, por exemplo, onde você, com autenticação facial ou algo do tipo, pode dar um impacto real financeiro para o negócio. Então, aí sim começa a entrar uma preocupação mais ampla, né? Não só da imagem ser vazada, mas como que eu consigo ter um nível de qualidade que me garanta a robustez necessária para o meu sistema. Então, aí nesse contexto, Everton, eu ouço bastante essa discussão do caminho da imagem, aonde que tem os problemas de falha, onde estão as conexões, como é que é a criptografia da comunicação. Aí realmente a gente entra numa discussão bastante profunda, né? Agora, quando eu quero identificar lá quantas pessoas passou na fila, eu acho que a preocupação é outra, né? Se passou 1 ou 2 pessoas a mais, não vai ter tanto impacto, né? Nesse contexto. Sim, não, com certeza. Esse caminho da imagem, o que ele está filmando e o que está armazenando é complicado. Lá eu pude ver, eu visitei alguns shoppings lá, e, por exemplo, as imagens, ela sempre fica sob responsabilidade da empresa que presta serviço de monitoramento, em uma sala blindada, onde nem o dono do shopping pode ver as imagens. Então, o caminho ali de como isso trafega, onde você pode colocar um software para analisar ali, é um pouco mais complicado, mas no Brasil ainda a gente tem mais facilidade. Não sei se isso vai cada vez afunilar mais. Legal. E só um comentário último aqui, Lucas, eu acho que uma próxima tecnologia que a gente está observando muito de perto como você mencionou lá no mini-PC, o advento do 5G. Então, a gente acredita que a entrada do 5G, que agora foi aprovado para o Brasil, né, teve leilão, que a gente vê já alguns pilotos, alguns rollouts de 5G privado, vai nos ajudar a alavancar muitas aplicações que não eram possíveis.
Muita gente pergunta, então não vou precisar mais do Edge, que eu vou ter agora uma conectividade rápida? Não, você continua com aqueles mesmos parâmetros, paradigmas, né, relacionados à conectividade, largura de banda. Você simplesmente vai ter uma rede muito mais rápida, mais confiável. Algumas aplicações a gente pode até começar a repensar se faz sentido trafegar ou jogar num outro processo, mas eu acho que a gente começa a habilitar novos modelos de negócio que até então não eram possíveis. Realidade virtual, uma atuação direta na fábrica, um AGV mais robusto. O que mais que vocês têm observado aí de aplicação nesse contexto? Eu acho que assim, a questão do 5G, principalmente para mobilidade, né? A gente sabe que visão computacional, a gente pode rodar ali uma aplicação direto conectado na rede cabeada, por exemplo, né, de modo a justamente diminuir a latência ali. A gente sabe que hoje a rede móvel é um fator impactante aí na hora de você fazer ali o streaming de dados. Acho que o 5G para mobilidade, principalmente em aplicação de visão em áreas remotas, por exemplo, né, como agro, né, no campo, enfim, eu acho que o 5G vai viabilizar demais essa questão da diminuição da latência e o aumento também da taxa de transferência para conseguir diminuir, inclusive, o tempo de processamento, diminuir o tempo de resposta para o usuário final. Então, acho que para o ano que vem, inclusive, né, a gente imagina aí que quando o 5G de fato já tiver aí disponível, assim, eu acho que o leque de aplicações vai aumentar muito porque a gente vai conseguir ter uma abrangência maior, né? Então acho que vai ser bem bacana, por isso que eu fiz até questão de comentar esse ponto na hora de falar aqui do i52, que até tem uma amostra lá com o Everton, né, que a gente está discutindo algumas POCs, e esse é um diferencial muito bacana desse equipamento, né? Além propriamente da questão da compatibilidade, é um equipamento muito compacto, muito pequeno, tem um processamento alto e oferece essa questão aí do 5G também. Então acho que é bem bacana. Everton, e você como desenvolvedor de aplicação, quanto mais recurso tiver de máquina, mais conectividade, melhor ainda o seu parâmetro para desenvolver soluções melhores, mais robustas nesse contexto, né? Com certeza. Tem muito projeto, às vezes, que para pelo fator de conectividade, né? Ou porque não tem banda, ou porque não vai dar. A gente já teve, por exemplo, projetos que o cara queria um monitoramento lá de uma rede elétrica no meio do interior de tal lugar e queria saber lá se abrir um arco elétrico lá no meio. E não deu para fazer, porque simplesmente não pegava o celular, não funcionava, não tinha como mandar os dados. Então, assim, eu observo toda essa parte de 5G como uma grande oportunidade. Claro, se tiver cobertura, ainda não sei como vai ser aqui, né? Mas o que tem de projeto que já não foi para frente anteriormente por falta de conectividade, bastante coisa. Excelente. Bom, então, eu gostaria de agradecer novamente Everton, Fabiano. Eu acho que para o início do ano a gente pode aí pensar numa sequência, né? Quem sabe até já falar de algum outro case em conjunto. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela apresentação de vocês, pela participação de todos. Eu deixei o meu contato, o Everton deixou, o Fabiano também, então a gente fica à disposição aí para discutir também separadamente solução, aplicação, enfim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixo aqui também os nossos contatos aqui do Departamento de Vendas da Advantech. E gostaria também de pedir para vocês nos seguirem aí nas redes sociais. Inclusive, esse webinar está sendo gravado, então ele vai para o canal da Advantech no YouTube. Assim como tem mais conteúdo lá também, outros webinars. Então vocês podem acompanhar tudo por lá, as novidades. E, enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, obrigado aí pelo convite. Foi muito legal estar com vocês. Obrigado a todos aí também. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.